Olá, queridos irmãos e amigos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Deus assim nos permitindo para transmitir o recado do Senhor. Espero que esteja te alcançando e que possa ter sido uma bênção para você esses dias, essas mensagens. O momento não é fácil que passamos com esse surto de coronavírus, mas confiamos no Senhor. As tempestades passam. Estamos tratando essa semana sobre a Páscoa e estamos mostrando alguns fatos para chegar sexta, sábado e domingo e executar mesmo o assunto ali, Páscoa. E hoje eu quero ler alguns versículos de Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 14, que diz assim: E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou dele todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Para entendermos a Páscoa, é preciso entender a genealogia, é preciso entender a nação da qual o Cordeiro de Deus veio, a semente, em qual família está. Se não entendermos isso, vamos cometer alguns erros. Terminamos ontem mostrando a genealogia do capítulo 4, Caim, e a genealogia do capítulo 5, Sete. Sete é a genealogia do Cordeiro de Deus. Sete é a genealogia de Noé. Só que o capítulo 6 começa com a promessa de Deus em um dilúvio. E no versículo de número... deixa eu encontrar aqui. Verso 7. Capítulo 6, o verso 7 diz assim: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Esse arrependimento aqui, irmãos, no hebraico, não é esse arrependimento humano, porque o arrependimento é quem erra, nós humanos. Deus, ele sentiu o erro do homem, Deus viu os erros que a humanidade estavam praticando. E resolveu destruir. A ira de Deus. Deus não suportava mais o estado que estava o planeta Terra. Esse capítulo 6, irmãos, ele começa falando aqui diz assim, o verso 1, E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu detalho isso aqui nas meditações que eu publico. Se você quiser detalhado, vá lá nas meditações. Não há tempo aqui para explicar. O texto original hebraico aqui, ele se refere a Eretz. Eretz é o globo. E ele se refere a Adamá, quando ele fala do homem. Adamá é terra, pó, lama, aquilo que Deus usou para fazer o homem. E Eretz é globo. Então aqui nós temos essas duas palavras.
Nós temos aqui a palavra Elohim e o tetagrama. Elohim se refere aqui, filhos de Deus, não é Deus. Aqui são juízes, príncipes, que a palavra Elohim pode ser traduzida, ou pode ser traduzida por deuses, tá? Então, o tetagrama nunca muda, sempre é Deus. Então, as pessoas confundem isso aqui, falando que aqui seriam anjos. Não são. Eu dou detalhes, explico direitinho lá nas meditações. O que estava ocorrendo aqui? É o que eu terminei a mensagem de ontem. A geração de Caim com a geração de Sete se misturaram. Deus não aceita. Deus não aceita essa mistura. Deus tinha amaldiçoado esta geração. Nós vamos ver a geração de Noé, Cã, Deus não aceita. Os cananeus, Deus não aceita, é um povo amaldiçoado. Deus não aceita. Deus é soberano. Então, nesta união da geração de Caim com Sete, Deus falou, não dá mais para suportar, vou destruir o planeta, vou destruir as aves, os répteis, vou destruir toda criatura. E assim Deus fez. Ele chamou Noé, e olhe que interessante, nós usamos muito a expressão, você precisa aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. A Bíblia não usa essa expressão, irmãos, porque é Deus que nos aceita. Nós devemos nos entregar a Cristo. É Deus que nos aceita. Deus que aceitou Noé, Deus que aceitou Abraão, Deus que aceitou Isaac, Deus que aceitou Jacó, Deus que aceitou Davi, Deus que me aceitou e Deus que te aceitou. Não foi você, porque senão seria obra humana. E obra humana não serve. Foi Deus que preparou todo o plano redentor para nós. Foi Deus que preparou toda a Páscoa que nós erramos, que nós não sabemos. Então acabamos ensinando coisas erradas. Deus viu Noé e achou graça. Deus aceitou Noé. Agora preste bem atenção, Noé era único. Os estudiosos, ontem nós vimos sobre filhos e filhas de Adão, ontem nós vimos as gerações, cada um até Noé tinham filhos e filhas. Calcula-se que aqui eram bilhões na época do dilúvio. Bilhões de pessoas. Hoje, o nosso censo dá cerca de 8 bilhões no planeta, o último. Dizem que nessa época era em torno de bilhões. Você já imaginou bilhões de pessoas morrendo na hora que Deus mandou aquela chuva? E só Noé, único. Cuidado com esse número que apresentam hoje aí. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aqueles que creem, aqueles que se dobraram pela fé e se entregaram a Jesus. Aí, pela fé, Jesus vê que realmente nós nos entregamos a Ele. Ele nos aceita. Ele, somente Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. Cuidado, as pessoas estão indo por obras humanas. Isso não é salvação. Muito perigoso. Tome cuidado. Deus aceitou Noé. E agora Deus dá uma ordem a Noé. Constrói uma arca. A arca estava sendo construída distante do mar. Até esse período nunca tinha chovido na terra. Não havia chuva, só uma neblina, que todos os dias pela manhã amanhecia úmida ali. Então não tinha chuva. E Deus manda construir uma arca e diz para Noé, mandarei um grande dilúvio. Vai cobrir tudo. Noé acreditou. Como ontem à noite nós falamos de Maria. Maria acreditou. Pela fé. Isso é fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível é fé. Noé chamou sua família e começaram a construir aquele barco. Era um barco enorme, tinha cerca de 140 metros de comprimento, tinha aproximadamente 23 metros de largura, tinha em torno de 14 a 16 metros de altura. Era um barco enorme, mas não era um navio comum. Ele não tinha uma direção como um navio, um bico. Ele era um quadrado. A função da arca não era direcionar um local, não era navegar pelo mar. A função da arca era flutuar até que as águas baixassem. Esta era a função da arca. Noé tomou a decisão de construir a arca para salvar a família dele. Noé era o cabeça. Ele, a Bíblia diz que ele, Deus achou graça em Noé. Não menciona a família, mas ele, por causa de Noé, Deus salvou toda uma família. Quantas famílias estão sendo salvas por causa de você, por causa da sua família? Olhe que interessante aquela família agora unida. Nós estamos vivendo um período de confinamento. As famílias estão confinadas nos lares.
Eu imagino você, esposo, aí, nesse momento agora, você está vendo o que sua esposa passa para varrer uma casa. Então eu creio que você está ajudando nesses momentos, nesses dias, sua esposa a varrer uma casa. Eu creio que você está ajudando sua esposa a lavar um banheiro. Você sabe agora o que é lavar um banheiro. Eu creio que você está ajudando sua esposa agora a lavar uma louça. E agora você está sentindo o que é lavar uma louça. Eu creio que você está vendo agora o que é um fogão, o que é sujar. Você está vendo como ela corre o dia inteiro. Você está vendo agora o que é ficar dentro de um lar e valorizar a esposa. Imagine o que era o confinamento da arca. Você está pensando que a arca foi uma semana? 2 dias? Deixa só eu passar para você, só citar os versos, não dá tempo a gente ler. No capítulo 7, verso 12, fala-se de 40 dias. No capítulo 7, verso 24, 150 dias. No capítulo 8, 3, mais 150 dias. Só aí já seriam 340. No capítulo 8, 6, mais 40 dias. Já vai agora para 380. No capítulo 8, verso 10, mais 7 dias. No capítulo 8, verso 17, mais 7 dias. Nós teríamos mais do que 365 dias, quase 400 dias. Um ano tem 365. Você está confinado há 1, 2 semanas e você já está cansado em casa? Pensa Noé, mais de 365 dias confinado, ele, a esposa e a família. Agora, há uma diferença para a arca. Fezes de, olha quem eram os companheiros: camelo, cavalo, tatu, cachorro, girafa, águia, tudo quanto era animais estavam ali. Imagina, havia um período de hibernação, claro, eles ficaram na parte de baixo, mas haviam fezes de animais, cheiro, aroma de animais ali naquele ambiente. E a mulher, não temos uma queixa na Bíblia da mulher de Noé. Graças a Deus que você tem uma esposa que não reclama. Graças a Deus, você casou com a santa de Deus que não reclama. A minha também não reclama, pouco. Reclama bastante. Está aqui do meu lado fazendo libras. Imagina a cara dela agora na interpretação. A Bíblia não relata a reclamação da esposa de Noé naquele confinamento de mais de 1 ano dentro de uma arca. Que família maravilhosa. E os filhos, imagina, os nossos filhos estão confinados, estão desesperados para sair para brincar. E na arca, confinado mais de 1 ano. Não tinha estádio de futebol, não tinha aeroclube, não tinha piscina, não tinha parque de diversão, só tinha bicho. E só tinha uma porta na arca, perdão, uma janela, porque a porta Deus vedou por fora. Só tinha uma janelinha, da qual eles nem podiam ir olhar. Você imagina? Que família ali, ó, fiel a Deus, confiada no Senhor, nas orientações de Deus, estavam ali, permaneceram firmes. De repente, Deus manda aquele dilúvio. Noé pregou para aquelas pessoas muitos anos. Eles não acreditaram. Eles não creram. O dilúvio veio. O dilúvio não era uma chuva. Não era uma chuva normal. O capítulo 7, no versículo de número... Deixa eu ver aqui, versículo de número 11. Diz assim, ó, capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, nós temos todas as datas, ó, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Foi o maior tsunami da história. As comportas se abriram, águas subiram dos oceanos. Quando Deus criou lá em Gênesis, você vai vendo a criação, quando trata-se sobre a água, a Bíblia é a única passagem que a Bíblia diz que não era bom. Tudo Deus diz era bom, bom. Quando chegou nas águas, Deus não disse que era bom. 1.600 anos depois de Adão, Deus iria mandar o dilúvio. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. E o dilúvio iria destruir tudo. Deus sabia. Ele não disse que era bom quando Ele fez a separação das águas. O único que Deus não disse que era bom.
Naquele instante as comportas se abriram. Tudo. A ira de Deus contra os humanos que desacreditaram, que duvidaram. Os humanos que não acreditaram no poder da palavra. A ciência está aí. Hoje a ciência prova que realmente ocorreu um dilúvio. Não precisamos de ciência para crer, não. Nós cremos pela fé, mas a ciência confirma hoje que houve um dilúvio. A ciência prova isso com fósseis e lugares diferentes que foram encontrados. Hoje já conseguiram fotografar uma grande carcaça enorme no Monte Gelado. Provavelmente a foto da arca que diz que ela pousou no Monte Ararat. Então há provas disso, mas nós não precisamos, nós precisamos pela fé. E você? Noé creu. Quando aquela porta daquela arca se fechou, Adão, ontem falamos da genealogia, Adão viveu até o pai de Noé. Se Adão viveu 930 anos, ele viveu até o pai de Noé. Noé não, porque Noé nasceu no ano 1056. Então, quando Noé nasceu, Adão tinha morrido, mas o pai de Noé conheceu Adão, a 9ª geração. Todas essas gerações, as multidões, pais e filhos, e eles viviam muitos anos, não era como a nossa geração agora, 70, 80 anos. Eles viviam muitos anos, então tinha muita gente naquela época. Aquela multidão morreu, porque não creu. Hoje, estamos falando de Jesus. Coronavírus traz mais medo às pessoas do que o pecado. Coronavírus não leva ao inferno, o pecado leva ao inferno. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Com Cristo, você tendo o seu nome escrito no livro da vida. Noé acreditou, Noé construiu uma arca. O tempo passou, anos ali, mais de um ano dentro daquela arca. Noé soltou uma ave, a ave saiu, voltou sem nada. E Noé esperando no Senhor. Noé soltou uma outra ave, de repente ela voltou com uma folhinha. Noé viu que as águas estavam baixando. Deus tem o seu tempo. Deus é fiel. Confia no Senhor. As águas baixaram. E no texto que nós lemos, Deus deu uma ordem a Noé. Sai da arca com a tua família. Noé saiu. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Um altar ao Deus Criador. Ele fez um altar para adorar a Deus. Por que você não faz da tua casa um altar? Lugar onde Deus pode ser adorado. Por que você não faz nesse momento, no local onde você está em confinamento, na tua casa, na casa de um parente, não sei. Faz um altar, um local onde Deus pode ser adorado. Aquela família, mais de um ano confinada dentro da arca, não reclamaram. Por que nós reclamamos tanto? Deus manteve aquela família mais de um ano confinada. Deus irá nos sustentar, devemos tomar as posições nossas que cabem a nós, mas Deus fará o restante, é com Ele, não é com o homem. Mas nós precisamos glorificar o Senhor. Lembre-se, todos morreram. Salvou-se Noé e sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras, e os animais que ele mandou separar. Alguns animais para o sacrifício e os animais que eram para dar sequência na criação humana. Primeira coisa que ele fez, um altar. Aí sabe o que o texto bíblico diz? Que Deus, o Criador, sentiu o cheiro suave daquele sacrifício. Sabe qual era o sacrifício? Animais. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Quando Abel e Caim ofereceram o sacrifício a Deus, Deus não aceitou de Caim, que não era sacrifício com sangue. Deus sacrificou um animal para cobrir Adão. Olha o Cordeiro de Deus da Páscoa. Olha o que é a Páscoa. Olha a Páscoa clareando na nossa mente agora. Noé foi lá e ofereceu um sacrifício, chegou como um cheiro suave a Deus. E Deus aceitou. E Deus disse: não destruirei mais a terra, minha criatura, com água. Apocalipse fala sobre a outra destruição que virá, mas não será mais com água, porque Deus assim prometeu. No capítulo 9, Deus faz uma promessa a Noé. Interessante.
é praticamente a mesma promessa que Deus faz com Adão e Eva. Ele volta aqui, é como se fosse a mesma promessa lá. Ó. O capítulo 9, o versículo de número 1 começa assim, ó. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. As mesmas promessas feitas a Adão e Eva. Aí ele diz aqui nos versículos mais adiante, ele vai falar sobre aliança. Verso 9. E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Verso de número 10. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. Presta atenção no verso 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Verso de número 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco, não é arco-íris, tá, irmãos? O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e ti. Havia uma aliança entre Deus e Noé. Há uma aliança entre Deus e nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Israel. Deus faz uma aliança com o Senhor Jesus, conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos garantia da vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se entrega a Deus. Momentos difíceis como Noé passaram, Deus achou graça na vida de Noé. O que Deus quer fazer através de você? Através de Noé, uma família foi salva, sua família. Através de Noé, houve a sequência das gerações. Nós vamos ver agora, a partir de amanhã, a questão de onde o Cordeiro de Deus vem. Qual dos filhos de Noé vem o Cordeiro de Deus? Qual deles? A sequência. Só um traz o Cordeiro de Deus. Só um é a semente. E Pedro fala sobre essa semente, João também, no Novo Testamento. Aquela semente de Gênesis 3,15. Aquela promessa, ela vai se cumprir. Nós falamos sobre Maria ontem. Nós vamos ver mais texto essa semana, se Deus assim nos permitir. Confia no Senhor, que este confinamento sirva com grandes lições para todos nós. Que Deus, somente Deus, seja louvado. Obrigado, Pai, por mais este dia, mais este momento. Continua falando conosco. Precisamos muito do Senhor. Abençoa cada um, Deus, do qual a tua mensagem está alcançando. E assim o teu nome seja glorificado. Continua cuidando de nós, Deus. Só o teu poder para nos livrar de todo este mal. Não porque merecemos, mas porque carecemos. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando as sombras que a noite põe vem trazer-me receio sem fim, não temerei, pois Jesus, o meu Rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me
me dar